Fala pessoal, vamos então para a nossa aula bônus, tá? Nosso setup de abertura de mercado, um bônus aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Setup de abertura é uma estratégia para operar apenas na abertura de mercado, nos primeiros 15 minutos do pregão, tá? Ou seja, essa configuração, esse padrão aqui dessa estratégia, ele pode configurar aí dentro dos 15 minutos. Depois aí você já desconsidera essa questão da entrada nessa estratégia, tá bom? Ó, a entrada será dentro dos padrões de estrutura de reversão e regiões de FIBO, analisando o teste na região de 50% principalmente, tá? Da primeira amplitude de movimento. Nesse setup, não leve em consideração as regiões de estocástico, apenas FIBO, estrutura de preço e volume, tá? O volume tem que estar a nosso favor aí, influenciando o nosso indicador do VMOD. Ó, esse setup tem como foco gerar gordura para entrar com 2 contratos na primeira entrada dentro dos sinais, tá bom? Isso aqui não é uma regra, tá? Às vezes o trade, né, o operador, ele vai lá pegar essa gordura e deixar reservada ali como um ganho já para ele conseguir trabalhar melhor a questão do emocional, sabendo que ele já está no game, tá bom? Esse setup, ele é extremamente assertivo estatisticamente, ele tem mais aí de 70% de assertividade, tá bom? Vamos entender então como que funciona esse setup. Olha, aqui então eu tenho uma condição de uma entrada de venda e aqui eu tenho uma condição de entrada de compra, tá? Lembrando, né, nem sempre vai acontecer perfeitamente como está aqui, mas a base, a estrutura em si vai ser a mesma, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma primeira amplitude do movimento, o preço, ele vai testar a região de FIBO, tá? Seja ela a 50, tá? Seja ela a 50 ou a 38.2 ou 61.8. O ideal é que se testa, no caso aqui que eu estou contra o movimento, a 61.8, né? 8 e a 50. Aqui 61.8 eu falei porque é a mesma marcação, tá? Não muda, é questão da inversão aqui, da onde você puxa a pernada da FIBO, tá bom? Então aqui ela testou a região, não ganhou, fez padrão, estrutura, você vai pegar uma entrada, tá? A favor desse movimento de baixa. Na compra, fez a primeira amplitude de movimento para alta, voltou, testou as regiões de FIBO, não ganhou, formou estrutura, você vai entrar para compra, tá? E lembrando, esse setup de abertura você não precisa considerar as regiões de estocástico. O que você vai avaliar é apenas a região de FIBO, da primeira amplitude de movimento, e os padrões aqui, né? Os padrões que ele deixa para a gente aqui no teste dessas operações, tá? Dessas regiões de FIBO, seja ela 61.8, 38.2 ou 50, tá bom? Vamos ver alguns exemplos no gráfico? Vamos ver um exemplo no gráfico. Vou pegar o profit aqui. Vamos lá. Hoje, vamos ver se aconteceu hoje. Que o Kendo 1 foi aqui. O Kendo 1 ele não aconteceu, né? Aqui eu estou lembrando, tá? O time frame, ele às vezes configura esse padrão no 5, às vezes configura esse padrão no 2, às vezes configura esse padrão no 3, às vezes configura esse padrão no 4. Então é bom você estar olhando ali, focado nessa questão do setup de abertura no início do mercado, tá bom? Ó, aqui o 1 foi esse aqui. Ó, ele veio testar a região da FIBO, mas a 30 e... Ó, aqui a gente vai pegar, quando faz aqui o movimento, a gente vem aqui, pega essa ferramenta, que é a retração de FIBO, já vai estar configurada para vocês aí dessa forma, tá? Eu vou mandar o arquivo vai estar alocado aqui nas aulas, é só fazer o download. Eu vou fazer um vídeo breve explicando como vocês carregam esse arquivo dentro aí do Profit de vocês, tá bom? Então aqui, ó, o Kendo 1, você vai fazer a marcação, né? Ele está saindo de baixo para cima, você vai fazer a marcação dele na primeira amplitude de movimento, que é de um pavio no outro, tá bom? Ó, pavio no outro,
ele vai te dar as regiões 38,2, 50 e 61,8. Ó, aqui então você pode observar que ele testou essa região aqui da fibra 61,8, tá? Ele testou, refugou aqui, ele rompeu aqui, vamos puxar o zoom. Ó, aqui então ele marcou, testou a região de fibra, devolveu o rompimento. Ó, ele devolveu esse rompimento. A entrada estaria aqui no terceiro, tá? Testou região, fez estrutura de preço e aí a entrada estaria aqui no terceiro candle. Então vamos ver outro exemplo. Aqui ele configurou essa condição no 1, tá? Vamos voltar aqui no 5 para ficar melhor a visualização. Vamos ver no 5 aqui quando ele configurou. Ó, aqui o 1, essa abertura aqui, vamos ver. Vamos pegar aqui a FIBO. Aqui é no 5 de ontem, tá? Vamos ajustar aqui a FIBO. Eita. Ó, aqui a FIBO no 5, né? Ele só veio testar a região aqui e já voltou. Vamos analisar num time menor se ele configurou para a gente esse padrão, tá? Olha só, no time menor, ele não formou a estrutura, toda aquela condição no 4 aqui, mas ele testou a região, tá? Então, aí vai da pessoa dar o clique, fazer a entrada ali ou não. Mas esse setup de abertura é extremamente assertivo, tá? Independente se formar todas as condições ali de estrutura, acredito, vamos ver no. Ah, eita. Ó, você vê que no 4 ele abriu, né? No M4 ele abriu, voltou a testar a região e já voltou. No 1, se você for analisar em relação à estrutura, ó, ele formou a estrutura do movimento aqui, né? Ele marcou, refugou a entrada no terceiro, né? Fez o Vzinho aqui do 1, 2, 3. Ah, e no 4 foi o teste da região e voltou. Vamos ver. No 4. Ó, aqui no 4 ele fez o teste da região de fibra. Na volta você pegaria a entrada, tá? Sempre na costa do candle, na hora que ele está voltando do movimento, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui? Ó, aqui mesmo já tem um exemplo aqui, uma operação curta até. Ó, se a gente demarcar aqui, primeira amplitude de movimento, olha só. Aqui está no 5, M5. Ó, M5 abriu, fez a primeira amplitude de movimento no time frame de 5 minutos. O outro candle, ele testa a região de fibra, não ganha e ele desce, tá? A operação estaria aí nesse teste. Vamos para o time menor, para a gente ver se ele chegou a formar a estrutura. Vamos voltar lá. Aqui no 2 ele não formou. Aqui no 5 foi essa aqui, ó. Foi esse pullback aqui que ele fez a estrutura, tá? Ó, ele voltou, encerrou a vela de 5 minutos aqui nesse candle, tá? No 5.
Aí ele voltou a fazer o teste na região e formou a estrutura, né? Ó, 2, marcou, 2 refugou, o 3 voltou lá, na volta você pegaria a entrada, tá? A hora que ele retorna aqui da operação. E aí ele te deu aí 10 pontos aí, tá? Essa entrada do setup não é uma operação para você andar com ela, tá? Fazer aquele esquema de gerenciamento, primeira entrada, segunda entrada. Isso aqui, essa estratégia é para você buscar 10 pontos, para você ter uma gordura para você trabalhar melhor depois, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Tem uma figura traçada aqui, vamos ver se onde que ela vai dar para gente. Tirar ela, vamos botar em 5 para a gente ver outro exemplo, tá? Vamos buscar aqui, a gente já viu. Aqui, provavelmente não. Vamos pegar exemplo do 5, que é maior. Aqui não. Aqui aconteceu, claro, no 5, tá? Olha só, se a gente pegar aqui, primeira amplitude do movimento do 5, olha só. Ó, ele vem, faz a pressão vendedora para baixo, baixo da VWAP, aí ele volta, testa a região, 50 é a linha verde aqui, na volta a gente pode estar pegando a entrada, tá bom? Caso aqui você pega na estrutura, né, seria mais aqui embaixo, aqui um marcou, outro refugou, entrada no terceiro, testou a região, não ganhou, e aí ele faz esse movimento de queda, tá? Pagou aí 12 pontos ou 20 pontos aqui embaixo no alvo, tá bom? Olha só, ele veio pagar o alvo aqui de 123,8. Vamos ver mais um exemplo. Aqui, primeiro candle. Olha só, essa entrada aqui foi top, né? Na coloração do Profit, o nosso indicador foi um candle de alta que ele já virou. Olha só, ele coloriu aqui para venda a região, sendo um candle de alta. E ainda acontece o nosso setup aqui, ó, ele vem testar a região, né? Tá abaixo da VWAP, ele vem testar a região, não ganha, na volta estaria a nossa entrada. Né? E aí ele buscou aí alguns pontos, né? Chegou a 51 pontos lá embaixo. Na quebra aqui da estrutura seria 25 pontos no setup de abertura. Galera, esse setup de abertura você precisa praticar, tá? Praticar, principalmente para ter essa visão aí, porque ele vai se formar em um time frame. Às vezes ele não se forma no maior e acaba se formando no menor, tá? Olha só, aqui de novo ele se formou no maior. Setup de abertura. Ó, formou aqui a primeira amplitude do movimento, ele voltou a testar as regiões de Fibo, não ganhou. Olha só, ele até veio exatamente aqui na ponta, na 61,8. Aqui uma entrada mais, não digo agressiva, né? Mas vale a pena, sim, tá? Seria na volta dele aqui nos 50%, tá? E não aqui em cima, na estrutura aqui, que daí a entrada estaria aqui, né? 50% do candle. Pegar dessa alta. Porque aqui, a hora que ele testa a região, não ganha, no retorno dele, você pode estar fazendo a sua operação, tá bom? Mas aí deu certo o setup de abertura nosso aqui também, tá? Então é isso, galera. O setup de abertura é um bônus para vocês, tá? Ele acontece toda semana, 3 dias da semana vai acontecer o setup de abertura. Olha só aqui, ele tem uma amplitude de movimento, ele vai testar as regiões de Fibo, ele testa, não ganha, ele vai continuar o movimento, tá? Ele vai continuar o movimento a favor do teste, não ganhou. Olha só. Ele vem, abriu, fez o primeiro movimento, testou as regiões de Fibo, não ganhou entrada, tá? As costas dele a hora que ele retorna, tá bom? No time menor, ele acaba formando lá a estrutura de venda, tá? Olha aqui, de novo, operação curta para você buscar aí 10 pontos, tá? Primeiro amplitude de movimento, ele vai testar a região da FIBO aqui,
não ganha no retorno, você entra, tá bom? Entra a favor do movimento. Primeira amplitude de movimento. Chegou ainda ir para cima, na volta dele estaria a entrada aqui, tá? Na região da fibra, na ponderação do anterior. Esse aqui não formou padrão. Aqui não. Olha só, aqui formou padrão no outro, né? A gente colocou que até o 15 minutos, 15 primeiro minuto, ainda dá para a gente estar pegando esse tipo de entrada de operação. Aqui está no gráfico de M5, então são 3 candles aí para formar o 15 minutos. Então tem 1, 2, 3. Você vê que ele formou o setup de abertura no terceiro, né? Olha só, formou 1, 2, 3. O 3 ele voltou lá na região, testou, na volta dele estaria entrado, tá? Caso esperasse mais, aqui deu uma entrada também junto com a estrutura, né? No time maior. Testou, o outro não renovou máxima, entrada no terceiro. Só que o recomendado é a entrada na volta dele do teste da região, tá bom? Então esse é o nosso setup de abertura, um bônus para vocês aí, tá operando, tá praticando ele aí, seja no replay, seja no mercado, no pregão, pratiquem, tá? É um baita de um operacional, um setup para você fazer uns pontos já logo na abertura de mercado. Então é isso aí, galera. Essa é a nossa aula, setup de abertura. Forte abraço a todos vocês.